Bom, quando a gente está falando aqui de programação orientado a objeto, né, o POO, é, o principal, praticamente, né, a gente pode dizer que a espinha dorsal da programação a objeto são as classes, né? É basicamente o que permite que a gente encapsule ali várias ideias, que a gente permite com que o nosso código ele faça várias coisas, vamos dizer assim, né? Agrupar dados, atributos, vamos dizer assim, é o mais importante do que quando a gente está falando de programação objeto. E é nessa aula que a gente vai ver como que funciona mais ou menos ali as classes, né? E para mostrar isso, eu vou fazer igual eu fiz da última aula, onde eu mostro basicamente como que funciona e a gente vê isso na prática, né? E a gente vai ver isso na prática utilizando aqui tanto o servidor TCP e o servidor UDP que a gente fez na última aula, nas últimas aulas, né, na verdade. Então, a programação a objeto, quando a gente está falando de classes, né, isso aí basicamente permite com que a gente divida o nosso código em vários arquivos e cada um daqueles arquivos vão ter uma série de funções, uma série de grupos, cada um fazendo uma coisa, e um único arquivo central ele controlando aquilo tudo. Isso permite que o nosso script ele tenha diversas características, coisa que só na programação orientada a objeto a gente consegue fazer. Então, por exemplo, né, eu vou criar aqui uma, deixa eu pensar, né? Então, para exemplificar, eu vou usar o mesmo exemplo que a gente viu quando eu falei das funções, né, que é a questão das contas matemáticas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo chamado calc.py. Isso aqui vai ser a nossa classe, né, nossa primeira classe. E dentro dessa classe aqui, e dentro desse arquivo, eu vou criar uma classe em minúsculo, né? Eu vou criar uma classe chamada operações. É praxe, né? A gente colocar aqui nas classes a primeira letra em maiúscula. É obrigatório? Não é, tá? Mas é uma questão de praxe. Você pode fazer do jeito que do jeito que você achar melhor. Então veja, aqui eu criei a classe operações, dois pontos, e aqui dentro eu posso criar as minhas funções. Por exemplo, eu posso criar aqui uma função divisão, ou então soma, né? Um exemplo. Da mesma forma, N1, N2. E aqui ó, a gente vai fazer aquele mesmo esquema da nossa função que a gente criou aquela vez, por exemplo, soma igual a N1 mais N2, return soma. Né? Que a gente criou uma classe extremamente simples. Eu poderia criar uma outra função aqui de quebra, por exemplo, def subtrai, mesma coisa, N1, N2, sub igual a N1 menos N2, return sub. Então aqui a gente criou uma classe, operações, com duas funções, a função soma e a função subtrai. E agora a gente pode criar o nosso script principal, né, que é o que vai gerenciar essa classe. Por exemplo, nano main.py. Enfim. E bom, logo aqui de cara, o que a gente vai fazer é importar o nosso calc, que é o script aqui que a gente criou, né, o calc.py. Então é simplesmente import calc.py, quer dizer, só import import calc. Lembrando que aqui, ó, da forma como a gente está fazendo, o nosso script, a nossa função, ela vai ter que estar na mesma pasta que o nosso arquivo main. Tem como eu colocar ele em pastas separadas para organizar ainda mais? Tem. Mas aqui eu vou mostrar ele na mesma pasta até para dar uma simplificada, né? Então, import calc. E aqui que eu consegui importar o calc, eu posso chamar a minha classe. Aqui dentro eu posso criar um monte de classes, tá? Mas aqui eu posso chamar a minha classe. Qual que é a classe que eu criei? Eu criei a classe operações. Então aqui, ó, eu posso iniciar, chamar a minha classe. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada math. E math vai ser igual a calc, né? Ou seja, o nome aqui
vamos dizer assim, o nome é do meu arquivo, ponto, e o nome da minha classe. Opa, como é que é o nome da minha classe? Operações. É operações? Deixa eu ver. Operações. E aqui eu inicio a minha classe. Agora eu consigo trabalhar com as funções que eu criei aqui, ó, soma e subtrai. Então, por exemplo, eu poderia importar aqui o sys, né, igual a gente já está acostumado, n1 igual a sys.argv1, n2 igual a sys.argv2. E aqui agora eu poderia chamar a função de soma, math.soma, né? Ou seja, a gente está chamando a função soma que está lá dentro da classe operações, dentro aqui do nosso arquivo calc.py, basicamente dentro da nossa biblioteca, né, que a gente criou, e a gente vai passar como argumento o n1 e o n2, que a nossa função ela espera dois argumentos, né? E ela vai retornar o resultado. Eu posso dar um print aqui ainda, print resultado. Vamos ver se vai funcionar o nosso script. Python 3 main.py 10, 10. Aconteceu o quê? Eu tentei somar string, né? Um erro clássico aqui, né? O que aconteceu aqui? É porque aqui, ó, essas funções, ela tá somando, né? Só que a gente tá passando strings. Eu que vacilei, eu esqueci. É que quando a gente chama aqui o sys, ele passa strings, a gente tem que passar inteiros. Erro clássico. Agora, olha lá, agora sim, ó. 20. E a gente poderia chamar também a nossa outra função, né? Resultado. Eu poderia fazer direto aqui, ó, print math. Ponto. Como é que é o nome da outra função? Subtrai. Então math.subtrai n1. Como aqui é só um print, né? Eu vou chamar ela aqui direto para não ter que salvar em uma variável, até para economizar código. Olha lá, 10, 10, 10 mais 10, 20, 10 menos 10, 0, né? Então, basicamente, essa aqui é a forma mais básica, né? Só para a gente entender como que a gente estrutura e cria a nossa primeira classe aqui no Python. E agora, claro, eu vou mostrar uma usabilidade um pouco mais real aqui para o nosso objetivo, utilizando aqui os nossos servidores. Nas últimas aulas, a gente fez um servidor TCP e um servidor UDP. E uma coisa interessante, né, é que quando a gente vai trabalhar com o Netcat, por padrão, ele trabalha ali com o TCP, mas a gente também tem a opção aqui do U para trabalhar com o UDP, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui, man.netcat. Aqui, a gente pode passar o tracinho U, que aí a gente pode trabalhar com o UDP, tanto para a questão de ser um cliente UDP, né, como também para ser um servidor UDP. E nós temos dois scripts separados, um script para ser um servidor TCP e um para ser um servidor UDP. A gente consegue usar essa questão das classes para organizar isso melhor, para fazer um único programa capaz de ser um servidor TCP como um servidor UDP. Então, por exemplo, eu vou matar aqui esse calc e esse main, certo? E aqui, ó, eu tenho o meu servidor TCP, né? Claro, cat servidor.py. A gente tem aqui o nosso servidor TCP e a gente pode colocar basicamente tudo isso aqui dentro de uma classe para que depois a gente crie um único arquivo para trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu dei o cat nele aqui, eu vou copiar todo o código aqui do nosso servidor, né? E aqui, ó, eu vou criar uma pasta mkdir pync, que vai ser o pequeno projeto aqui do PyNetcat, né? cd pynetcat. E aqui eu vou criar um arquivo nano server.py. Beleza. Aqui vai ser a nossa classe, onde a gente vai criar os nossos servidores. Então aqui eu poderia criar uma classe, por exemplo, classe server. Beleza, aqui a gente criou uma classe. E aqui, ó, a gente pode chamar uma função def TCP, que vai ser o nosso servidor TCP. E aqui dentro a gente vai ter todo o nosso script, né, para trabalhar ali com o servidor. Claro que aqui a gente teria que
identar tudo isso, né? E como o servidor, por padrão, ele já trabalha com os sockets, eu vou tirar esse import daqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó, logo no início, porque todos os servidores, tanto o TCP quanto o UDP, vão trabalhar com a biblioteca sockets. Então aqui o server já importa esse socket direto. Então olha aqui, uma outra coisa para simplificar, eu vou tirar a função de log, até para deixar mais simples aqui o nosso script, né? Então eu vou apagar aqui as funções de log que eu chamei todas. Claro, a gente poderia também depois criar uma outra função de log, até um log que trabalha com tanto o servidor TCP e o UDP, mas aqui é só para simplificar mesmo. E aqui agora eu vou identar tudo isso dentro aqui do meu def, né? Então, identa isso para aqui para cá, identa para cá, identa para cá, identa para cá. Beleza, tá todo identado. E outra coisa aqui que eu vou fazer para simplificar, eu vou tirar a questão da senha, né? Porque não importa muito isso daqui da senha. Só que antes de tirar o negócio da senha, a gente tem só que dar uma rápida adaptada aqui. Na verdade, eu vou deixar a senha, que é pra gente não mexer muito e não é complicar. Eu ia tirar a senha, só que se eu fosse tirar a senha, a gente ia ter que modificar o servidor e ainda ia ter que modificar o cliente. Então, para não complicar muito, eu vou deixar aqui a questão da senha. E a gente ainda pode dar uma adaptada. Por exemplo, esse verbose a gente pode tirar, né? Porque a gente removeu a função do log, então o verbose ele não está mais sendo utilizado. E o IP e a porta a gente não vai mais passar aqui, a gente pode passar eles aqui, ó, IP e porta, né? Então a gente pode apagar isso daqui também, ó. E aqui a gente criou a nossa classe com o servidor TCP. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu vou salvar isso daqui, vou criar um novo arquivo, ncpy.py. E eu poderia chamar aqui, ó, import server. É server? Deixa eu ver. É server. Como é que eu chamei a classe? Server com S maiúsculo. Então aqui, ó, import server. E aqui logo de cara, ó, server.server. Lembrando, a biblioteca aqui server com a classe server. Né? Eu vou salvar isso aqui, vou salvar como S. E aqui a gente pode iniciar o nosso servidor TCP como s.tcp. E aqui ele espera o quê? Ele espera o IP e a porta, né? O IP por padrão, geralmente, é sempre o 0.0.0.0. E eu vou importar aqui o sys aqui, ó, import sys port igual a int, né? sys.argv 1. E aqui no s.tcp a gente passa o IP e a porta, port. Vamos ver se aqui ele vai ser capaz de iniciar o servidor. Então eu vou finalizar aqui, vou rodar Python 3 ncpy 8080. Ele não mostrou nada, né? Porque a gente tirou, porque eu tirei ali os prints. Vou abrir aqui um outro terminal. Eu vou lá para o cd python, tcp. Aqui que está o client, né, que eu fiz. Python 3 cliente.py 127.0.0.1 8080. Digite a senha, sem foda 1, 2, 3. Funcionou, né? Aqui, ó, tá funcionando, teste. A gente tem aqui agora o servidor TCP funcionando em um arquivo. Beleza. Por enquanto aqui, a gente tem a mesma coisa, né, que a gente tinha com aquele script. O grande segredo aqui é que agora a gente pode também aqui nesse server adicionar o nosso servidor UDP. Então eu posso dar um cat aqui, ó, UDP s.py. Esse aqui é o servidor, né? Vou copiar todo o código aqui. Vou editar aqui agora o server. E aqui, ó, eu vou criar uma outra função, que é a função UDP. E dentro aqui, def UDP IP porta 2 pontos.
Aqui a gente coloca o nosso servidor. Aqui eu posso tirar o import, né? Posso tirar o sys, posso tirar o port aqui, porque o port ele está sendo passado. Aqui no IP eu vou deixar dinâmico, né? Passando o IP que ele recebe aqui, ó. Ah, aqui eu chamei de porta, então eu vou mudar aqui para porta. Vou mudar para port, né? Porque eu estou usando esse port aqui também. Então, para ficar mais simples, vou chamar aqui de port. E agora eu vou identar tudo isso. Identa isso daqui, identa isso daqui, identa isso daqui. Beleza, esse servidor aqui ele é bem mais simples, né? Só para deixar mais bonito aqui também eu vou passar o IP aqui, ó, porque o IP ele pode mudar, né? IP. Então, beleza, aqui tá o nosso... Só ver se não esqueci de modificar nada. Não, a gente tá aqui o nosso servidor UDP também. Deixa eu só organizar isso aqui, que esse espaço aqui tá me dando agonia. Beleza. Então aqui agora a gente tem a nossa classe server, que tem aqui tanto aqui que consegue tanto trabalhar com a função UDP com a função TCP. Aqui a gente pode ir lá no nosso NCPy agora, e se a gente quiser iniciar um servidor TCP, UDP, a gente vai usar o s.udp, que vai funcionar da mesma forma. Ele vai receber o IP, né, que a gente configurou lá, e a porta. Port. Eu vou comentar, esse hashtag que é o comentário, eu vou comentar só porque eu quero testar. Opa, esse aqui eu não comento não, né? Esse aqui continua. Só porque eu quero testar se o servidor ele vai estar funcionando. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui, ó. Ó, aguardando conexão UDP, vamos ver se o servidor UDP ele vai funcionar. Agora eu vou aqui, ó, no UDP e vou rodar o meu cliente UDP, Python 3C, localhost. Qual que é a porta? 8080. Eu não sei se eu posso usar o localhost. Posso, ó. Teste. Funcionando bonitinho, ó. Teste. Tá vendo? Funciona bonitinho. E aqui, agora, a gente poderia estruturar o nosso script aqui principal para a gente conseguir escolher aqui, ó, se eu quero trabalhar com TCP ou se eu quero trabalhar com UDP. Por exemplo, eu vou editar ele aqui. Aqui, ó, ao invés de passar diretamente a porta, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou especificar o argumento, né? Arg. Esse argumento inicial, ele vai ser o sys.argv1. A porta vai ser o sys.argv2. Aqui no sys.argv1, eu vou fazer o seguinte, ó. If arg, ou seja, se o argumento 1 ele for igual, por exemplo, a tracinho T, a gente vai iniciar um servidor TCP. Elif arg foi igual a tracinho U, a gente vai iniciar um servidor UDP. Olha só. Então aqui agora, ó, a gente tem um único script capaz de trabalhar tanto para criar um servidor UDP quanto para um servidor TCP. E só para a gente ver, né, eu posso ir lá no nosso server. Eu poderia voltar com os prints aqui também. Eu vou voltar com um print só para a gente conseguir ver. Print. Aguardando conexão TCP IP. Como é que eu chamei aqui? IP e porta. IP porta. Pô, o tracinho F, né? F string. Aqui eu só adicionei um print aqui, porque que agora, ó. Para eu rodar, eu posso rodar aqui o Python 3 nc.py, e aqui agora eu tenho que passar um argumento, né? Que é o tracinho ou o tracinho T ou o tracinho P. Quer dizer, o tracinho U. Se eu passar o tracinho T, ele vai iniciar um servidor TCP. Ó, aguardando conexão TCP na porta 8080. Se eu cancelar ele aqui, ó, e se eu passar agora um tracinho U, ó, aguardando conexão UDP na porta 8080. Então, viu que quando a gente vai criando classe, a gente consegue ir estruturando o nosso código, trabalhando ali com o nosso código, deixando o nosso código mais profissional. E ainda, modificar o nosso código, ele se torna muito mais simples, porque ao invés de eu ter uma porrada de código aqui, tudo misturado, tudo embaralhado, um monte de função aqui nesse arquivo aqui, a gente tem tudo isso estruturado. Ó. A gente tem um arquivo aqui chamado server,
Aqui nesse server a gente tem tudo bonitinho, ou seja, aqui só tem coisa relacionada ao servidor. A gente ainda poderia criar uma outra classe, uma classe só para gerenciar logs, por exemplo. Aí aqui dentro a gente importa a classe de logs e vai trabalhando tudo, bonitinho aqui. A gente também pode fazer igual o Netcat, porque o Netcat ele funciona tanto para servidor quanto para cliente. Então a gente poderia adicionar outra classe aqui, ó, create cliente, e fazer tanto a função de cliente TCP quanto a função de cliente UDP e gerenciar tudo isso aqui, ó. Em um único script, a gente consegue escolher, eu quero que nessa execução aqui, eu executo ele para ser um servidor, aí eu já executo, abro um outro terminal aqui, executo o mesmo script, ou seja, não vou precisar ter dois scripts. Só que agora eu passo, um tracinho diferente aqui, e ao invés de abrir um servidor, ele vai ser um cliente. Imagina, que bacana. Olha, isso aqui a gente já consegue deixar o nosso código, o nosso script muito mais profissional dessa forma, né? Mas eu vou deixar isso até para exercício, vocês fazerem a questão de implementarem aqui a função do cliente. Com isso que eu já mostrei, vocês implementando aqui, criando essas funções aqui dos servidores, vocês já conseguem ser capazes aqui agora de criar a função de cliente e assim, vamos dizer assim, criar o seu próprio Netcat um pouco mais simplificado em Python. Mas de maneira resumida, é assim que funcionam as classes aqui no Python, né? E é assim que a gente pode lidar com elas.